Desde os tempos antigos, a profecia da vinda de Elias sempre carregou um peso singular entre todas as revelações do Antigo Testamento. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Deus anuncia que enviará Elias, o profeta, antes do grande e terrível dia do Senhor, estabelecendo uma ponte entre o passado, o presente e o futuro da redenção. Essa promessa desperta perguntas que atravessam séculos. Quem seria esse mensageiro? Por que seu retorno é tão essencial? E, sobretudo, que transformação sua presença traria ao mundo? Hoje, vamos decifrar essa profecia em todas as suas camadas, revelando por que a missão de Elias se tornou um dos pilares da preparação espiritual antes dos eventos mais decisivos da história humana. É significativo que o Antigo Testamento termine justamente com essa profecia. Após livros repletos de narrativas, profecias e advertências, o texto se encerra com uma promessa de restauração e confronto. O povo de Israel atravessava um período de desânimo espiritual, marcado por rotina religiosa, mas esvaziada de compromisso real. A mensagem de Malaquias surge como um chamado urgente. Antes do juízo final, Deus enviaria alguém com autoridade para restaurar corações. A vinda desse mensageiro não era um detalhe marginal, era o marco que separaria o tempo comum do tempo extraordinário. Assim, Elias se torna o último anúncio antes de um longo silêncio profético. Entre a profecia de Malaquias e o início dos evangelhos, a história registra aproximadamente 400 anos sem novos profetas. Esse período é conhecido como o silêncio intertestamentário. Nenhuma nova revelação, nenhum mensageiro com autoridade divina se levantou. Esse intervalo criou expectativa, tensão espiritual e um anseio profundo pelo cumprimento da promessa. A ausência de profetas não representava abandono, mas preparação. O povo sabia que antes que Deus interviesse novamente, Elias deveria retornar, ou alguém com sua mesma essência deveria surgir. Esse silêncio, carregado de expectativa, moldou o ambiente perfeito para o surgimento do ministério precursor no Novo Testamento. Para compreender o peso da profecia, precisamos revisitar quem realmente foi Elias. Ele não era apenas um profeta entre muitos, era um instrumento de confrontos diretos contra a idolatria que dominava Israel. O episódio no Monte Carmelo, onde desafiou os profetas de Baal, destaca sua ousadia inigualável. Elias defendia a verdade de forma absoluta, rejeitando qualquer tipo de sincretismo religioso. Seu ministério foi marcado por milagres, juízo e restauração. Assim, quando Deus promete enviar Elias novamente, ele está dizendo que enviará alguém com autoridade espiritual tão impactante que será capaz de romper estruturas e despertar o coração de um povo que se perdeu. Outro ponto crucial é sua ascensão. Elias não experimentou a morte comum. Foi levado aos céus em um redemoinho diante de Eliseu. Esse acontecimento alimentou a crença de que ele poderia literalmente retornar. Isso transformou a profecia de Malaquias em algo ainda mais enigmático. Se Elias não morreu, seria possível que ele voltasse em pessoa? A expectativa do povo judeu se baseava nisso. Muitos esperavam seu retorno literal, descendo do céu da mesma forma como subira. No entanto, a revelação bíblica mostra que Deus trabalha tanto com manifestações literais quanto simbólicas, e o retorno de Elias ocorre de forma mais profunda do que muitos esperavam. Quando João Batista surge no deserto, anunciando arrependimento e chamando o povo ao alinhamento espiritual, sua figura desperta imediatamente comparações com Elias. Sua aparência simples, sua postura firme e seu tom profético lembravam o profeta do Antigo Testamento. Jesus afirma claramente que João era o Elias que havia de vir, não em identidade física, mas em espírito e poder.
Isso cumpre a profecia de forma inequívoca. João prepara o caminho para a primeira vinda de Cristo, anunciando a chegada do Messias e chamando Israel a um retorno genuíno à verdade. Mas isso não encerra o mistério, pois muitas camadas da profecia ainda se projetam para o futuro. O ministério de João Batista revela o padrão do ministério precursor: confronto, restauração e urgência espiritual. Ele denunciava líderes corruptos, convocava o povo ao arrependimento e anunciava que o reino de Deus se aproximava. Esse modelo se torna uma referência profética para outros movimentos semelhantes. O precursor não surge para entreter, surge para realinhar, corrigir e preparar. Assim como Elias confrontou Acabe e Jezabel, João confrontou Herodes e os líderes religiosos de sua época. O espírito de Elias sempre se manifesta onde há resistência espiritual, decadência moral e afastamento da verdade. A expressão preparar o caminho é profundamente estratégica. Ela não descreve uma ação superficial, mas uma reorganização espiritual profunda. Caminhos tortuosos precisam ser endireitados, montes abatidos e vales levantados. Essa metáfora revela que a preparação envolve correção, alinhamento e restauração de valores. O precursor age antes da manifestação plena da promessa divina, justamente para que o povo esteja pronto. João Batista preparou Israel para a chegada do Messias, mas a profecia também aponta para um futuro no qual um movimento semelhante precederia eventos globais e decisivos. Malaquias afirma que Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa restauração não se limita ao ambiente familiar. Ela representa um realinhamento geracional. Pais simbolizam aqueles que carregam herança espiritual. Filhos representam os que a recebem. O rompimento dessa conexão gera decadência, confusão e perda de identidade religiosa. O mensageiro precursor restaura essa ligação, reergue valores esquecidos e reconstrói a ponte entre passado e futuro. Essa restauração é essencial antes da intervenção divina de maiores proporções. Se você deseja compreender profundamente as profecias bíblicas, acompanhar análises avançadas e receber conteúdos que desvendam padrões espirituais ocultos nas Escrituras e fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. Faça parte dessa jornada e aprofunde-se nas revelações que Deus deixou registradas para os últimos tempos. A vinda do mensageiro funciona como divisor de eras. No caso de João, a transição foi do período da lei para a chegada do Evangelho. Ele marca a mudança entre o antigo sistema religioso e a entrada da presença do Messias. Isso nos ajuda a entender que, em cada grande movimento divino, há um protagonista que precede o evento principal. Deus sempre envia sinais antes de agir, e Elias representa esse padrão profético. Ele não surge por acaso, mas para preparar o ambiente espiritual para algo incomparavelmente maior. A profecia sobre Elias opera em duas camadas simultâneas, uma cumprida na primeira vinda e outra projetada para eventos futuros. A primeira camada, manifestada no ministério de João Batista, revela como Deus cumpre suas promessas de forma progressiva. João anuncia o Messias, chama ao arrependimento e ajusta o povo para receber a revelação do Cristo. Porém, a segunda camada aponta para uma preparação ainda maior, relacionada ao período final da história,
quando um novo movimento de avivamento, restauração e confronto espiritual surgirá com a mesma ousadia e autoridade profética. Assim, a profecia de Malaquias não se limita ao passado. Ela permanece aberta, viva e ativa, esperando seu cumprimento pleno em uma escala global. Ao longo dos séculos, o povo judeu desenvolveu uma forte expectativa de que Elias retornaria literalmente antes da manifestação do Messias. Essa crença era tão profunda que, durante as celebrações da Páscoa, deixava-se uma cadeira vazia para o profeta. Esse gesto simbólico mostra que eles esperavam um mensageiro físico, visível e inconfundível. Essa expectativa reforça que a profecia não era vista como mera metáfora, mas como um evento concreto. Contudo, quando João Batista surge, muitos não conseguem reconhecer a essência do ministério semelhante ao de Elias, porque estavam presos a uma interpretação literal. Esse contraste revela como a compreensão espiritual é essencial para perceber os movimentos de Deus. João Batista se tornou uma figura singular na história bíblica porque seu ministério não foi construído nos palácios, mas no deserto. O deserto representa ruptura com os sistemas tradicionais, afastamento do ruído religioso e preparação profunda. É nesse ambiente isolado que a voz do precursor ressoa com mais clareza, chamando o povo à reflexão e ao retorno sincero. Assim como Elias buscava lugares altos e solitários para se encontrar com Deus, João encontra no deserto o cenário ideal para anunciar a chegada do reino. Sua mensagem simples, direta e confrontadora se torna o início de uma mudança que varreria toda a Judéia. As características que definem o ministério precursor são consistentes nas Escrituras. Uma delas é a coragem extrema em confrontar erros e denunciar práticas corruptas. Elias enfrentou Jezabel. João confrontou Herodes. Outra característica é a mensagem de arrependimento, que funciona como um chamado ao alinhamento. Além disso, o precursor é alguém que vive separado dos padrões sociais comuns, apontando não para si mesmo, mas para aquele que está por vir. Esse conjunto de elementos forma um perfil profético preciso, que serve de modelo para movimentos futuros que carregam a mesma essência do espírito de Elias. A mensagem central do ministério semelhante ao de Elias sempre será o arrependimento. Não um arrependimento superficial ou emocional, mas uma mudança profunda de direção. Elias restaurou o altar quebrado. João convocava as multidões ao batismo como sinal de mudança de vida. O arrependimento é a base sobre a qual Deus estabelece novos ciclos espirituais. Ele remove obstáculos, destrói barreiras internas e prepara o coração para receber revelações maiores. Por isso, antes de qualquer grande manifestação divina, Deus envia um mensageiro que chama o povo à mudança, porque nenhuma transformação verdadeira ocorre sem arrependimento genuíno. Ao examinar o cenário espiritual do mundo atual, muitos estudiosos identificam sinais semelhantes aos das épocas de Elias e João Batista. A espiritualidade fragmentada, a perda de valores, a manipulação religiosa e a confusão moral compõem um ambiente propício para o surgimento de um movimento precursor. Segundo as Escrituras, antes que grandes eventos proféticos se manifestem, Deus desperta indivíduos e comunidades que carregam a mesma chama profética de restauração. Esses sinais indicam que estamos vivendo dias em que o padrão de Elias pode emergir novamente, preparando corações para o próximo grande ciclo profético. A profecia de Malaquias ganha ainda mais relevância quando comparada com textos escatológicos do Novo Testamento. Jesus menciona falsos profetas, enganos espirituais e decadência moral como sinais dos últimos dias, condições que exigem um movimento forte de realinhamento.
Assim, o espírito de Elias se torna uma resposta divina ao caos espiritual. Não é apenas um anúncio, mas uma convocação a retornar à verdade. É por isso que tantos estudiosos compreendem essa profecia como um alerta para gerações futuras. Antes do clímax dos eventos proféticos, Deus enviará restauração e confrontação em escala crescente. A obra do precursor não é apenas confrontar, é restaurar. Malaquias descreve uma restauração entre pais e filhos, simbolizando a reconexão entre gerações, valores e heranças espirituais. Em tempos onde a divisão familiar aumenta e identidades se perdem, essa restauração se torna ainda mais necessária. Profetas com o espírito de Elias não apenas denunciam, mas curam. Eles reerguem o que foi perdido, reconectam o que foi quebrado e despertam o que foi adormecido. Essa restauração é um dos maiores sinais de que Deus está preparando o terreno para intervenções maiores e mais profundas na história humana. A ligação entre pais e filhos vai além do afeto familiar. No contexto bíblico, pais representam aqueles que receberam revelações antigas e carregam herança espiritual. Filhos representam as gerações que precisam receber, manter e avançar essa herança. Quando existe ruptura entre esses dois pilares, a fé perde força, propósito e continuidade. O mensageiro precursor reconecta essas gerações, garantindo que o legado espiritual permaneça firme. Essa reconexão impede decadência moral, preserva a identidade e prepara um povo inteiro para eventos decisivos. A reconciliação geracional é, portanto, um dos maiores propósitos da profecia. Ao longo da história, grandes avivamentos espirituais surgiram em períodos de crise, quando a fé parecia enfraquecida e os valores estavam sob ameaça. Esses avivamentos eram marcados por arrependimento, restauração e transformação profunda, exatamente como o ministério precursor descrito na profecia de Malaquias. Muitos estudiosos entendem esses movimentos como manifestações do espírito de Elias em diferentes épocas, preparando povos e nações para novos ciclos espirituais. A presença de avivamento é um forte indicativo de que Deus está despertando corações para se aproximarem mais profundamente de sua vontade, preparando caminhos para intervenções futuras. A autoridade do mensageiro precursor não deriva de posição social, mas de sua conexão direta com Deus. Elias confrontou reis, João enfrentou líderes religiosos e políticos. Essa autoridade nasce da obediência, da separação e da verdade. O precursor não busca honra pessoal. Sua missão é conduzir o povo para algo maior do que ele mesmo. Por isso, sua voz incomoda estruturas, mexe com zonas de conforto e sacode sistemas que se afastaram da justiça. Essa autoridade espiritual é um sinal claro de que Deus está preparando o terreno para o cumprimento de promessas maiores. Sempre que o espírito de Elias se manifesta, há confronto direto contra distorções religiosas e corrupção espiritual. Elias enfrentou profetas que manipulavam o povo com falsas doutrinas. João expôs líderes que viviam de aparências. Nos dias atuais, esse padrão se repete, pois muitas comunidades vivem crises de autenticidade, onde tradições vazias substituem a verdade. A voz profética surge para expor enganos, corrigir caminhos e restaurar a essência da fé. Esse confronto não busca destruição, mas purificação, permitindo que o povo volte às raízes espirituais genuínas antes que eventos proféticos se intensifiquem. O deserto sempre foi o ambiente simbólico onde Deus molda seus mensageiros. Elias passou por desertos físicos e espirituais. João Batista viveu entre os desertos da Judéia. O deserto representa silêncio, reflexão, renúncia e purificação. Nele, o mensageiro aprende a depender exclusivamente de Deus.
longe das distrações e influências externas. Esse processo forma sua identidade, fortalece sua convicção e aperfeiçoa sua missão. Todo o movimento precursor nasce de desertos espirituais, pois é nesses lugares que Deus prepara aqueles que vão provocar grandes mudanças. Diante do cenário atual, marcado por crises morais, tensões sociais e instabilidade espiritual, a necessidade de vozes proféticas se torna evidente. O mundo busca respostas, mas muitas vezes encontra apenas discursos vazios. A profecia de Malaquias aponta que, antes dos momentos mais críticos da história, Deus levantaria mensageiros com clareza, coragem e discernimento. Esses mensageiros não seriam guiados por ideologias, mas pela verdade. Eles chamariam o povo ao arrependimento e à restauração, preparando corações para eventos que ultrapassam a compreensão humana. Assim, a necessidade desse ministério é tão urgente hoje quanto foi no passado. Quando observamos os mensageiros que carregam o espírito de Elias, percebemos que o confronto não é um ato de agressividade, mas um instrumento divino para despertar consciências adormecidas. Elias confrontou a idolatria para revelar a verdade. João Batista confrontou a hipocrisia para expor o que estava oculto. Assim, esse tipo de confronto funciona como um divisor de águas. Quem deseja mudança responde ao chamado. Quem deseja permanecer na comodidade rejeita a mensagem. Nos últimos tempos, esse confronto espiritual se intensifica, funcionando como um alarme para despertar uma geração que se distanciou dos propósitos divinos. Uma das marcas mais fortes do ministério precursor é a restauração do altar. Elias reconstruiu o altar de Israel antes de orar pelo fogo divino. Essa imagem revela que Deus só derrama sua presença quando o altar está restaurado. No contexto contemporâneo, esse altar representa o coração humano, que muitas vezes está dividido entre valores espirituais e distrações do mundo. A função do precursor é reconstruir esse altar interior, chamando o povo de volta à devoção autêntica. Esse processo de limpeza e reconstrução é essencial para preparar o caminho para as próximas manifestações de Deus na história. O espírito de Elias também desperta uma consciência profunda sobre identidade espiritual. Em tempos de confusão moral e relativismo, muitas pessoas perderam a noção de quem são diante de Deus. O precursor surge para restaurar essa identidade, lembrando o povo de sua origem, propósito e destino. Assim como Elias recordou Israel de que o Senhor era o único Deus, movimentos proféticos posteriores resgatam a identidade perdida, direcionando corações de volta à verdade. Essa redescoberta da identidade espiritual se torna um dos pilares da preparação para eventos maiores que ainda estão por vir. O mensageiro precursor não fala com neutralidade ou indiferença. Sua voz carrega urgência. João Batista não anunciava um evangelho distante, mas dizia: "O reino de Deus está próximo." Essa proximidade cria tensão espiritual e desperta responsabilidade imediata. Essa mesma urgência se manifesta em tempos críticos, quando a humanidade se aproxima de transições históricas. A profecia de Malaquias indica que, quanto mais próximo o grande e terrível dia do Senhor, maior será a urgência das mensagens precursoras. Essa urgência não busca assustar, mas preparar, para que ninguém seja pego desprevenido. Outra marca do precursor é sua autenticidade radical. Elias vivia de acordo com aquilo que pregava. João Batista tinha uma vida simples, desprovida de excessos. Essa autenticidade confere credibilidade à mensagem. Nos dias atuais, quando discursos superficiais se multiplicam, a autenticidade se torna ainda mais necessária.
O mensageiro precursor vive o que anuncia e exemplifica o caminho que aponta para os outros. Essa coerência entre vida e mensagem é o que torna sua influência tão profunda. Deus levanta esses mensageiros não apenas para falar, mas para viver de forma que inspire transformação real. Sempre que Deus levanta uma voz profética, surge oposição. Elias enfrentou perseguições de Acabe e Jezabel. João Batista foi preso e morto por denunciar injustiças. Demais movimentos semelhantes sempre enfrentaram resistência dos poderes religiosos e políticos da época. Isso ocorre porque o precursor confronta estruturas que se beneficiam da corrupção ou da indiferença espiritual. Esse padrão se repetirá em grande escala nos tempos finais, pois toda voz que anuncia verdade e arrependimento incomoda aqueles que desejam preservar sistemas distorcidos. A oposição não invalida o ministério precursor, ao contrário, confirma sua autenticidade. A força do precursor está no testemunho que ele carrega. Elias demonstrou o poder de Deus diante de Israel. João Batista testemunhou sobre o Messias, preparando o coração das multidões. A preparação não ocorre apenas por palavras, mas por demonstrações práticas da presença de Deus na vida do mensageiro. O testemunho profético funciona como uma luz que expõe trevas e revela caminhos. Nos tempos atuais, testemunhos autênticos têm poder de quebrar incredulidades e reacender a fé. Esse testemunho funciona como um marco que mostra que Deus ainda age e prepara o povo para eventos maiores. O mensageiro semelhante a Elias carrega discernimento espiritual aguçado. Ele consegue identificar enganos, perceber movimentos espirituais e interpretar sinais que a maioria ignora. Elias discerniu a ação de Baal. João Batista discerniu a chegada do Messias. Esse discernimento é essencial nos últimos dias, quando as Escrituras alertam para uma forte onda de engano global. O precursor se levanta justamente para revelar o que está oculto, orientar escolhas e distinguir o verdadeiro do falso. Essa capacidade de discernimento é um dos maiores instrumentos de preparação diante dos eventos proféticos vindouros. A profecia de Malaquias carrega uma convocação clara. O povo precisa escolher. Elias perguntou ao povo: "Até quando cocheareis entre dois pensamentos?" Essa pergunta ecoa em todas as gerações. O precursor destaca que não existe neutralidade. É necessário decidir entre fidelidade a Deus ou conformidade com o mundo. Essa chamada à decisão se torna ainda mais urgente nos tempos finais, quando a pressão espiritual aumenta e as escolhas definem caminhos eternos. O mensageiro precursor levanta essa pergunta novamente para despertar consciências e provocar escolhas deliberadas e corajosas. O mensageiro precursor não anuncia somente arrependimento. Ele prepara terreno para a expansão do reino. João preparou Israel para a chegada do Messias. Movimentos similares preparam o mundo para eventos escatológicos marcantes. Essa preparação envolve organização espiritual, fortalecimento da fé e restauração de propósitos. A profecia de Malaquias aponta para um movimento que impulsionará o avanço do reino de Deus em meio às nações, confrontando valores distorcidos e despertando a humanidade para realidades espirituais profundas. Assim como Elias não foi sozinho e João Batista despertou multidões, o movimento precursor moderno desperta uma geração inteira. Deus levanta homens e mulheres que carregam autoridade espiritual, discernimento e coragem para impactar suas comunidades. Essa geração se torna uma linha de frente, chamando outros ao arrependimento e à restauração. Esse despertar coletivo é fundamental para preparar o ambiente espiritual global.
Quanto mais pessoas respondem ao chamado profético, mais forte se torna a preparação para os eventos finais descritos nas Escrituras. O ministério precursor não é apenas confrontação, é também renovação de esperança. Elias restaurou a fé de Israel ao demonstrar que Deus ainda agia. João Batista reacendeu expectativas espirituais ao anunciar que o Messias estava próximo. Da mesma forma, movimentos contemporâneos reacendem a esperança em corações cansados e desiludidos. Essa esperança é essencial para fortalecer a fé diante de tempos difíceis. O precursor revela que, apesar das crises, Deus continua conduzindo a história e preparando seus filhos para algo muito maior do que podem imaginar. Uma das maiores funções do precursor é iluminar o caminho. As profecias se tornam mais claras, os sinais mais compreensíveis e o futuro menos obscuro quando alguém com discernimento se levanta para explicar o que Deus está prestes a fazer. Elias apontou a direção para Israel. João preparou a nação para reconhecer o Messias. Essa função continua válida hoje, pois muitos não compreendem os tempos em que vivem. O mensageiro precursor interpreta sinais, conecta eventos e revela alinhamentos espirituais que preparam o povo para os ciclos proféticos que se aproximam. A preparação anunciada pelo espírito de Elias não é individual, mas coletiva. Elias chamou toda a nação ao confronto. João mobilizou multidões no Jordão. Movimentos modernos não impactam apenas indivíduos isolados, mas comunidades inteiras. Essa mobilização coletiva cria atmosferas espirituais propícias para mudanças profundas. Quanto mais uma sociedade responde ao chamado precursor, maior é o impacto nas estruturas sociais, culturais e religiosas. Essa transformação coletiva prepara a humanidade para momentos decisivos da história profética. Antes de eventos decisivos, Deus purifica seu povo. O mensageiro precursor chama ao refinamento espiritual, removendo aquilo que não serve e fortalecendo aquilo que é essencial. Assim como ouro é purificado no fogo, corações são purificados por meio da verdade, arrependimento e realinhamento. Esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário para que o povo esteja preparado para suportar e compreender os acontecimentos futuros. O precursor atua como catalisador desse refinamento, guiando o povo através de etapas essenciais de crescimento espiritual. Uma das maiores necessidades atuais é a capacidade de interpretar os tempos. O mensageiro precursor possui essa habilidade. Ele compreende que eventos políticos, sociais e espirituais se entrelaçam, revelando padrões proféticos que muitos ignoram. Elias compreendeu o período de seca como juízo divino. João entendeu seu tempo como preparação para o Messias. Hoje, interpretadores espirituais capacitados são fundamentais para explicar transformações globais e despertar entendimento acerca dos eventos que precedem a intervenção divina na história. O espírito de Elias desperta propósitos esquecidos. Muitas pessoas carregam chamados, habilidades e promessas que foram sufocadas pelo tempo, pelas pressões da vida ou pela falta de direção espiritual. O mensageiro precursor reacende esses propósitos, trazendo clareza sobre identidade e missão. Esse despertar individual, quando multiplicado, gera um impacto coletivo imenso. Deus utiliza esses mensageiros para acender chamas apagadas e restaurar destinos que foram interrompidos, preparando um exército espiritual para as etapas seguintes da profecia. O movimento precursor não se manifesta apenas em palavras, mas em ações de restauração. Ele fortalece famílias, repara relacionamentos, cura feridas emocionais e desperta uma cultura de reconciliação.
Essa restauração profunda é essencial para preparar o mundo para eventos proféticos maiores. Assim como Elias restaurou a fé nacional e João Batista restaurou a expectativa messiânica, movimentos contemporâneos restauram valores fundamentais que sustentam a fé verdadeira. Cada ato de restauração aponta para o plano maior de Deus. A mensagem precursor só é eficaz quando produz transformação pessoal. Elias transformou vidas ao demonstrar o poder de Deus. João Batista transformou multidões ao chamá-las ao arrependimento. Hoje, movimentos semelhantes despertam mudanças internas profundas que se evidenciam em atitudes, decisões e comportamentos. Essa transformação é prova concreta de que o espírito de Elias está agindo. Quando corações mudam, ambientes se transformam e a preparação espiritual se torna visível na vida cotidiana. Nos tempos finais, o engano se multiplicará e muitos serão seduzidos por discursos atraentes, mas espiritualmente vazios. O mensageiro precursor se levanta como guardião da verdade. Ele confronta narrativas distorcidas, expõe falsas doutrinas e guia o povo de volta às Escrituras. Essa defesa da verdade é essencial para manter o povo firme diante das tempestades espirituais que se aproximam. O espírito de Elias se manifesta justamente nesses momentos de confusão, trazendo clareza e estabilidade. À medida que a história avança, sinais proféticos convergem de forma cada vez mais intensa. O aumento das tensões globais, crises espirituais e transformações sociais prepara o terreno para eventos maiores. O precursor surge para apontar essa convergência e alertar o povo, assim como João Batista preparou Israel para a encarnação do Messias. Essa convergência não deve causar medo, mas vigilância e preparação. O mensageiro revela como cada sinal se encaixa no plano divino maior. A profecia de Malaquias nos chama à vigilância. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus envia sinais para que ninguém seja surpreendido. O mensageiro precursor desperta essa vigilância, ensinando o povo a discernir tempos, interpretar sinais e permanecer firme. Essa vigilância não é ansiedade, mas preparação ativa. O povo vigilante não é pego desprevenido, mas fortalecido para enfrentar qualquer desafio espiritual que surgir. Assim como João precedeu a primeira vinda de Cristo, muitos estudiosos entendem que o espírito de Elias precederá eventos da segunda vinda. Isso significa que o mundo verá novamente um movimento poderoso de restauração, confrontação e arrependimento. A aproximação desse cumprimento final torna a profecia de Malaquias extremamente relevante para os dias atuais. O mensageiro precursor aponta para a iminência dessa intervenção divina e prepara os corações para uma manifestação gloriosa que ultrapassa qualquer compreensão humana. A preparação anunciada por Malaquias não é local, mas global. Enquanto João Batista preparou Israel, o movimento futuro terá impacto mundial, alcançando culturas, nações e povos diversos. Esse chamado global representa a magnitude do plano profético final. Deus está preparando não apenas um povo, mas a humanidade inteira para um momento decisivo da história. Esse chamado global redefine prioridades, desperta valores esquecidos e convoca todos à restauração espiritual. A profecia de Malaquias sobre a vinda de Elias permanece viva porque revela o padrão divino de preparação antes de grandes intervenções. Assim como Elias restaurou Israel e João Batista preparou o caminho para o Messias, movimentos contemporâneos carregam o mesmo espírito, despertando corações, confrontando enganos e restaurando valores essenciais. O chamado continua ecoando. Prepare-se, responda à voz que clama, permita que o altar do seu coração seja restaurado.
Muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.